Bom dia, pessoal. Sou o Dr. Maurício Reis, cirurgião digestivo, cirurgião bariátrico. E a gente está começando aqui um projeto novo, eu e meu parceiro, Dr. Danilo Noleto Leite. Esse projeto, que é um podcast, ele tem intuito de marketing, obviamente, né? Mas não é o intuito principal. A gente está começando esse projeto com o intuito de trazer informação para as pessoas. Qual foi o nome que a gente escolheu? A gente escolheu o Baricast. Quando a gente fala nesse nome Baricast, a primeira coisa que vem é essa parte de academia, halterofilismo, mas não é nossa intenção inicial. A gente está aqui para trazer informação a respeito de saúde, né? A gente, como médico, tem essa obrigação de trazer saúde para os nossos pacientes e a gente quer expandir, no caso aqui, com esse novo projeto, para o público em geral. Então eu, Dr. Danilo, a gente teve essa ideia de começar esse projeto e a gente vai tocar em frente. Nos próximos episódios, hoje a gente vai ter uma conversa não tão informal, mas a gente vai tentar se apresentar, trazer informações iniciais e os próximos episódios a gente vai trazer convidados, né? Nós, como cirurgiões bariátricos, temos, obviamente, que trazer convidados relacionados à cirurgia bariátrica, mas também vamos trazer convidados relacionados a todas as áreas da saúde, né? Então, eu queria aqui apresentar o Dr. Danilo. O Dr. Danilo Noleto também é cirurgião digestivo, também é cirurgião bariátrico, recém-chegado de São Paulo. Eu também fiz especialização em São Paulo. E seja muito bem-vindo, Dr. Danilo. Obrigado, Maurício. Vamos começar esse nosso projeto. E esse nosso primeiro encontro é para a gente fazer essa conversa inicial, se apresentar, conversar um pouco sobre a obesidade, como que a obesidade está se comportando no dia de hoje e como que a gente pode ajudar a combater essa doença crônica e grave e que só vem crescendo nos últimos anos. O que você tem a dizer, doutor Danilo? Seja bem-vindo. Obrigado, doutor Maurício. Bom dia. Sou Danilo Leite, sou cirurgião digestivo, cirurgião bariátrico. E o que a gente está começando hoje aqui é uma discussão bem ampla. A gente quer falar da doença obesidade como um todo. E a gente vai chamar aqui, durante esses vários episódios que, se Deus quiser, a gente vai fazer, todos os profissionais que se envolvem nessa luta contra a obesidade. Como o Dr. Maurício falou, a nossa proposta aqui não é falar só de cirurgia bariátrica. A nossa proposta aqui é de envolver e de informar a todos os nossos pacientes e toda a população o que é a doença obesidade e deixar ela sem nenhum estigma. Acho que o mais importante é tornar essa discussão uma discussão tranquila, uma discussão natural, que é como a obesidade tem que ser tratada. Perfeito. Eu acho assim, a obesidade, por se tratar de uma doença crônica e ela mexer com o corpo todo, então nada mais natural que a gente tenha aqui diversos especialistas falando das diversas áreas, né? E como que esses diversos especialistas tratam doenças relacionadas à obesidade. Então, assim, o nosso podcast ele vai ser veiculado nas redes sociais, né? A gente vai, no finalzinho do programa, nesse primeiro episódio, já falar quais são as redes sociais que a gente vai colocar. E a gente espera, a partir disso, que o nosso público-alvo nos acompanhe, interaja, né? A gente tem essa intenção de interação, a gente quer que todo mundo interaja, mande mensagem, sugira quais profissionais que a gente tem que trazer aqui, a gente vai fazer esse crivo para poder trazer. Então, quanto mais vocês interagirem, mais informação a gente vai trazer e mais longevidade vai ter o programa, né? Maurício, como que o tratamento da obesidade surgiu para você? Você pensou em tratar dessa doença? Então, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou o Dr. Maurício Reis, né? Sou cirurgião digestivo, como eu já falei. A minha caminhada começou em 2007, quando eu entrei na faculdade, né? Fiz medicina aqui na Universidade Federal do Piauí. Só para quem não sabe, a gente é daqui de Teresina, né? Piauí. Fiz minha faculdade durante 6 anos e logo em seguida fui para São Paulo fazer residência, né? Então fiz residência em cirurgia geral, o Danilo fez também. A caminhada é mais ou menos parecida, né? Eu fiz residência em cirurgia geral no Hospital Heliópolis, em São Paulo, um hospital eminentemente de trauma e urgência.
E depois fui fazer residência de cirurgia do aparelho digestivo na Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, né? É uma faculdade bem estruturada, ampla, com excelentes hospitais. E a partir desse hospital, que era o Hospital Mário Covas, em Santo André, a gente tinha lá o serviço de obesidade. E o chefe do serviço de obesidade era o Dr. Ronaldo Barbosa, é o Dr. Ronaldo Barbosa, ele ainda é o chefe lá. E foi ele que me incentivou a tratar a obesidade. Ele é cirurgião bariátrico, e a gente tem um outro preceptor lá, que é o Dr. Felipe Furo, né? Também é cirurgião bariátrico, e o Dr. Paulo Montealegre. Então a gente tinha 3 preceptores lá. Os 3 tinham uma relação muito boa com os residentes, e os 3 me ensinaram muito sobre obesidade. A gente fazia ambulatórios, né? Tinha 3 ambulatórios de obesidade. A gente tinha muito contato com o pessoal da nutrologia, da nutrição. E era um hospital que dava estrutura para a gente aprender sobre a cirurgia de obesidade. A gente tinha um volume razoável lá, fazia em torno de 12 cirurgias bariátricas por mês. E tinha essa meta, né, para bater. Então foi uma coisa que, com o tempo, eu fui gostando, fui me afeiçoando. E a partir de então aprendi muita coisa. E quando eu acabei a residência de cirurgia digestiva, o Dr. Ronaldo Barbosa, que já tratava obesidade há mais de 20 anos, me convidou para trabalhar com ele na clínica dele em Santo André, né? Clínica Ana Rosa. Então, a partir disso, eu me interessei. Eu tinha a intenção de aprimorar a minha técnica cirúrgica, né? A gente fazia muita cirurgia bariátrica aberta ainda na residência, né? Aberta que a gente fala convencional, com corte, né? Para os leigos. E quando eu saí da residência, a minha intenção era de ganhar mão, que a gente chama, né, como cirurgião, né? Ganhar técnica cirúrgica, agilidade. Então, a partir de então, eu comecei a trabalhar com o Dr. Ronaldo Barbosa na clínica privada dele. A gente fazia em torno de 35 a 40 cirurgias bariátricas por mês, a grande maioria no Hospital Brasil, né, em Santo André. E trabalhei com ele por 4 anos. Nesses 4 anos, a gente fez mais de 1.000 cirurgias bariátricas. Então, consegui aprimorar bem minha técnica. Resolvi voltar para minha cidade por conta de questões pessoais, né? E aqui eu continuo trabalhando nessa área, cirurgia bariátrica e obesidade. Meu foco é a clínica Icadon, né? Você também, né? A gente é parceiro, trabalha junto. E a gente trabalha junto com o Dr. Zé Rodrigues, né? Na clínica Icadon. E a gente busca sempre prestar o melhor serviço, né? O serviço de excelência. A gente busca sempre se atualizar, né? E é isso. Estamos aqui para isso. A gente vai buscar, a partir desse novo projeto, que é o podcast, trazer mais informação e aproximar o público-alvo da gente para que a gente tire o máximo de dúvidas possíveis e desmistifique o que é a cirurgia bariátrica, que muita gente ainda tem medo, apesar de ter crescido o número de cirurgias, e desmistificar a obesidade, claro, tratando ela com respeito e trazendo muita informação para isso, né? E no teu caso, Danilão, como é que foi? Me fala aí. Eu costumo, realmente, né, o Maurício falando, realmente são trajetórias muito parecidas, né? No meu caso, me formei aqui na Universidade Estadual do Piauí e logo após eu também fui para São Paulo e fiz minha residência de cirurgia geral também no Hospital Olímpico Rio Neto, que é um hospital referência de trauma na Zona Leste, basicamente trauma. A residência de aparelho digestivo é no Hospital do Servidor Público Municipal. E quando eu entrei na residência para ser cirurgião digestivo, eu pensava em operar câncer. E eu costumo dizer que a cirurgia bariátrica me acolheu porque o Hospital do Servidor Municipal é um hospital referência em cirurgia bariátrica. E confesso até que quando eu entrei, eu não sabia que era a maior força do hospital, né? A gente tinha um ambulatório com mais de 800 pacientes de obesidade. E é um serviço que leva muito a sério o tratamento da obesidade. Lá, os meus chefes, a doutora Fabiana Franca, doutor Pedro Santinho, doutor Guilherme Capaz, eram os 3 responsáveis por condução da cirurgia de obesidade. E era um serviço muito organizado.
e me trouxe muitas lições do tratamento da obesidade, porque a gente tinha uma fila que geria essa fila, é um hospital operado, que as cirurgias são pelo SUS, então a gente tinha que gerir aquela fila para que os pacientes que mais se preparassem, para os pacientes que estivessem mais adequados no pré-operatório, eram os pacientes que tinham direito a ser operados. Então, um paciente que não parava de fumar, o paciente que não conseguia bater uma meta de perda de peso, esses pacientes, geralmente, eles tinham que se adequar àquele pré-operatório correto para eles poderem ser operados. E isso me fez ver, na prática, como os resultados são diferentes e como a coisa depende tanto do paciente e de uma equipe multidisciplinar, além de uma cirurgia bem feita, né? Que é o que o Dr. Maurício costuma falar nas redes sociais dele, né? A cirurgia não é só o tratamento único da obesidade. É muito importante, depois que você convive 2 anos no seu dia a dia com a obesidade, você vê como são tantos fatores que interferem no sucesso da luta contra a obesidade. Porque a gente não está aqui, pessoal, a gente não vai falar aqui para vocês que o tratamento da obesidade só vai ser o Dr. Maurício e o Dr. Danilo que vão resolver. Não. A gente está aqui justamente para mostrar para vocês que o tratamento passa por uma equipe muito grande e é isso que a gente vai trazer em todos os episódios. Claro que vão ter episódios que a gente vai falar da parte cirúrgica em si, discutir técnica cirúrgica, medicina, ok. Mas a grande maioria dos episódios a gente vai falar de outra parte desse tratamento. Justamente com nutricionista, com psicólogo, com fisioterapeuta, com educador físico. Todos esses profissionais têm tanta importância quanto nós cirurgiões bariátricos no tratamento. Eu acho que é importante ressaltar uma coisa, né? Vindo para cá, eu estava vendo um dado que foi até meu professor de tênis, né? Eu costumo praticar tênis e ele me mandou uma publicação no Instagram, falando que a publicação dizia um dado alarmante, né? 41% da população de jovens, ou seja, entre 18 e 24 anos, já está acima do peso. 41%. Isso é muito grande, né, cara? É um dado muito alto. Muito alto. E esse... como é que eu posso dizer? Esse ritmo frenético que a gente anda, que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente... O dia a dia, a alimentação ruim que a gente vem levando. Eu falo a gente e a população em geral. O modo de vida, né? O modo de vida. Só tende a aumentar esse número. Então, assim, como o Danilo falou, o nosso público-alvo aqui vai ser todo mundo, não vai ser só quem vai ser submetido à cirurgia bariátrica. Claro, vão ter episódios que a gente vai focar na cirurgia bariátrica, mas vai ter episódio que a gente vai trazer aqui endocrinologista pediátrico, que vai falar da importância do tratamento da obesidade infantil, né? Que é uma coisa... uma criança que é obesa durante a infância, ela tem tendência maior a permanecer obesa na idade adulta, né? Exatamente. Então, a gente quer combater isso desde o começo, né? A gente quer combater os hábitos, os maus hábitos em casa, para que as crianças não virem obesas no futuro. A gente vai instigar os nossos telespectadores, os nossos espectadores a começar a atividade física cedo, a colocar seus filhos para fazer atividade física desde cedo. Então, acho que a importância é exatamente essa, né? E Danilo, tu tocou num assunto importante aí, que é a cirurgia bariátrica no SUS, né? Eu queria te perguntar qual que é a importância para ti, o que você acha do tratamento da obesidade no SUS e qual que é a importância do paciente do SUS ter acesso à cirurgia bariátrica? Excelente tema, Maurício. Obrigado pela pergunta. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso por 2 anos da forma melhor possível. Na cidade de São Paulo, eu sei que você fez um ABC, na cidade de São Paulo, nós, o Hospital do Servidor Público Municipal, nós operamos de servidores municipais da prefeitura. E tinha o IANSP, né, o servidor estadual, que operava os servidores do estado. E a gente via que a prefeitura de São Paulo dava as condições, a gente operava todas as cirurgias. Como você já tem mais tempo, você pegou ainda a cirurgia aberta. Tá me chamando de velho. Não, que é isso, cara. Respeito. Eu nunca vi cirurgia bariátrica aberta, então desde a minha primeira foi cirurgias por vídeo. E a prefeitura dava toda essa condição para a gente operar
usar boas cargas de grampeador, a gente usava boas marcas, a gente não tinha problema quanto a material. Mas o que mais impacta, o que eu acho que valeu mais de aprendizado para mim, era a condução, principalmente a doutora Fabiana Franca. Era a condução num ambulatório que era feita desses pacientes. O paciente que se mostrava mais aberto a fazer um pré-operatório bem feito, esse paciente, geralmente, a gente fazia um grupo de preparo, então eram mais ou menos 80 cirurgias por ano. A gente fazia grupos de preparo, e esse grupo de preparo, de 40 em 40, conversava com toda a equipe multidisciplinar. E quando a nutricionista do serviço ou quando a psicóloga do serviço falava, este paciente não está preparado, automaticamente a cirurgia dele era adiada até que ele se adequasse àquele programa. A gente sabe muito bem, a gente não vai ser hipócrita para falar que essa não é a realidade do paciente particular e do paciente do convênio, correto? Mas nos pacientes do SUS a gente tinha a autonomia para gerir muito bem esse preparo e dar muita autonomia para essa equipe multidisciplinar. E o resultado era maravilhoso. A reengorda era muito baixa, justamente porque a gente sabe que o sucesso ele é construído não só com o cirurgião, como com todos os outros. É importante o paciente entender, quando o Maurício começou hoje aqui, posso chamar de Maurício, né, doutor? Claro. Maurício? Quando o Maurício começou a falar hoje aqui, ele falou uma coisa que é muito importante e às vezes as pessoas não param para pensar no significado real do que o Maurício falou. A obesidade é uma doença crônica e recidivante. O que significa? A doença, o termo doença quer dizer que você tem que acabar com a coisa de chamar a obesidade de uma condição. Se o fulano comesse menos, se o fulano fizesse atividade física, se o fulano tivesse vergonha na cara, ele não estava obeso. Isso é uma coisa que atrapalha muito no tratamento da obesidade, porque a obesidade não é uma condição, não é é uma doença, não é culpa do paciente. E aí, quando você cria esse estigma de falar, você consegue, com isso, deixar o paciente inseguro, ele fica estigmatizado, ele tem vergonha de se tratar e de procurar um cirurgião bariátrico ou um endocrinologista para iniciar um tratamento, ou tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Não estou aqui para dizer qual é o melhor. Existem pacientes que vão precisar do tratamento cirúrgico de qualquer forma, mas o fato de ele começar a se tratar já é o que a gente está querendo trazer para vocês. O início do tratamento é o mais importante. Se vai precisar de cirurgia ou não, é outra conversa. Mas a partir do momento que a gente tirar esse estigma e considerar que a obesidade é uma doença, a gente vai facilitar muito. Por quê? O que nós estamos aqui, tanto eu como o Maurício, como cirurgião bariátrico, nós cirurgiões bariátricos não estamos preocupados com estética. A gente está preocupado em melhorar comorbidades. Então, o paciente que demora para nos procurar por um estigma social, por um medo, uma insegurança, esse tempo que ele leva de 2, 3 anos para decidir, ele vai piorar a diabetes, ele vai piorar a hipertensão, a apneia do sono, as doenças articulares, aquele esforço que ele faz no quadril, no joelho, tudo isso piora. Então, como o Maurício falou, a gente tem que tornar esse papo tranquilo, esse papo natural, para deixar vocês mais à vontade para procurar ajuda, né, Maurício? Certo. Isso aí, cara. Assim, quando eu te fiz essa pergunta com relação à cirurgia bariátrica no SUS, eu queria puxar também outro assunto. Vamos lá. O que eu queria dizer aqui? Menos de 15% da população geral, eu acho que o dado é esse, se eu não me engano, tem acesso a convênio, plano de saúde, né? E tem acesso a pagar a cirurgia particular, digamos assim, e a fazer tratamentos particulares, digamos assim. Então, assim, a importância do tratamento da obesidade no SUS é gigante, né? Sem dúvida. É enorme, porque quando a gente traz o dado de que 50% da população no Brasil está acima do peso e que acima de 30% é obeso, a gente tem uma população gigantesca que não tem acesso a plano de saúde e que não tem acesso a pagar procedimentos de forma particular. E que quer tratar uma doença e não estética. Isso, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente tem o SUS ajudando e trabalhando nesse sentido, a gente tem uma arma fortíssima, né, de combater. Perfeito, Maurício.
que eu posso te dizer? Eu sou preceptor de cirurgia da palha digestiva no Hospital Universitário aqui em Teresina, né, da Universidade Federal do Piauí. E lá a gente tem o serviço de cirurgia bariátrica. Ainda é um serviço pequeno, é um serviço inicial, começou há 1 ano e pouquinho, né? Mas a gente já conseguiu ajudar muita gente nesse sentido e vem ajudando, né? Eu soube recentemente, uma paciente me procurou pelas redes sociais que ela colocou o nome dela na fila para fazer a primeira consulta. E ela está acima do número 400. Só para você ter noção. Isso. Lá na nossa realidade, a gente tinha uma fila de espera de, agora no momento, mais de 500. O número total de pacientes do ambulatório já chega a 1.000, mas a espera está mais ou menos em 400. Pois é. Então, assim, a gente tem aí 400 pacientes na espera, de fila para consulta, né? Quando chegar na primeira consulta, ele vai ser jogado para toda a equipe multidisciplinar, né? Todos os profissionais que trabalham, endócrino, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, vai ser jogado também para educador físico, individualmente, obviamente. Então, assim, cardiologista, nutrólogo, nutricionista, todos os profissionais vão tratar de forma multidisciplinar esse paciente. Não obrigatoriamente ele vai evoluir para uma cirurgia bariátrica. Porque às vezes o paciente até pede a indicação, pede o encaminhamento, mas não tem indicação. Às vezes o paciente não tem status clínico para operar, mas assim, o que eu quero dizer? A gente tem uma fila de cirurgias em torno de 30 a 40 pacientes. E foi feito um mutirão recentemente, mas mesmo assim a fila só cresce. Por quê? Porque os pacientes têm indicação e precisam da assistência, né? Então, assim, eu acho que essa é a importância do SUS. Esse programa de Sistema Unificado de Saúde é muito importante para poder dar acesso, né? Infelizmente, infelizmente a gente não tem tanta disponibilidade para dar acesso a todo mundo que precisa. Mas, assim, em Teresina, que é uma cidade, é uma capital, não é tão pequena. Quando a gente pega a região metropolitana, né, a gente tem aí em torno de 1 milhão de pessoas. A gente tem 2 serviços pelo SUS em Teresina que fazem a cirurgia bariátrica. Sim. Ainda é pouco, mas tem cidade que não tem nenhum. Então a gente tem que comemorar, tem que agradecer as oportunidades, né? Tem uma coisa muito importante que o Maurício falou. Ele falou que às vezes tem pacientes que estão procurando o tratamento e às vezes ele nem tem indicação de operar. Muito importante, Maurício, falar isso. Isso não é um problema, gente. O que o Maurício quer dizer é que você que tem obesidade, você pode marcar uma consulta para conversar. Você não é obrigado a chegar no nosso consultório e falar: doutor, eu vim aqui para operar. Não, você tem que chegar no consultório e você tem todo o direito de falar: eu sou obeso, eu quero saber como eu posso melhorar, como que eu posso começar meu tratamento, e não necessariamente você tem que sair de lá com uma carta dizendo que você tem que ser operado. Existe o tratamento clínico, existe o tratamento cirúrgico e o cirurgião vai te deixar à vontade. Eu acho que é o certo, né, Maurício? Deixar à vontade. E existe o meio termo, né? Existe o meio termo. Existem as técnicas endoscópicas, que são técnicas também que podem lançar a mão, né? O balão, sutura endoscópica e tal, argônio, em alguns pacientes que reganham peso pós-cirurgia bariátrica. Então, nem sempre você precisa estar direcionado para a cirurgia, né? Às vezes o tratamento clínico conservador, com dieta, exercício físico, medicação, resolve. Sim. Né? Existem várias medicações no mercado que ajudam no tratamento da obesidade. Recentemente foi lançado mais uma, que é o Monjaro. Mas todo ano, né, existe um esforço dos profissionais e das empresas farmacêuticas em ajudar os pacientes, né? Excluindo qualquer tipo de lobby aqui, ninguém está pensando em lobby de medicação nem nada, lobby farmacêutico, mas são ferramentas importantes para o tratamento da obesidade. E essa conversa, ela é uma conversa de perto com o endocrinologista, né? A gente precisa que os endócrinos e os cardiologistas que prescrevem essas medicações estejam alinhados com a gente no tratamento da obesidade. Muito importante, desculpa interromper. É um esforço conjunto, né? Isso que eu quero dizer, é um esforço conjunto. A nossa felicidade, o nosso sucesso é quando a gente opera um paciente que chega no dia da internação, no pré-operatório, ele chega com o diabetes completamente descompensado, com uma insulina NPH, mais uma insulina regular de resgate, mais hipoglicemia orais.
e a gente opera o paciente, 2 dias depois ele vai de alta e a gente está conseguindo controlar a glicemia dele sem insulina, com glifage. Então, isso é o sucesso para a gente. A gente não está preocupado que o paciente, lógico, emagrecer, sair dos 3 dígitos na balança, a gente fica muito feliz, orgulhoso, ver nossos pacientes com autoestima, né? E a gente fica feliz, mas o nosso intuito, a cirurgia bariátrica, ela está aqui para te melhorar de comorbidades, ela está aqui para te dar mais tempo de vida, para te tirar de uma diabetes descompensada, para melhorar a tua doença da hipertensão, tudo com tratamento conjunto, como o Maurício falou. Eu acho que a diabetes depois da obesidade, seria o grande vilão, né? Exatamente. É a grande comorbidade que a gente busca tratar, né? Por isso que a gente chama de cirurgia metabólica também. Esse conceito de cirurgia metabólica que surgiu nos últimos anos, né? De 10 anos para cá, sei lá, 5, 10 anos para cá, é exatamente com esse intuito. Às vezes a gente opera pacientes que nem são tão grandes assim, grandes no sentido de obesos, né? Nem tem obesidade grau 3, nem tem superobesidade, mas é um paciente que tem diabetes recente, digamos assim, que apareceu por conta da obesidade, Perfeito. por conta de resistência insulínica, por conta de sobrecarga do pâncreas, né? E o nosso intuito é de fazer a cirurgia metabólica, que nada mais é do que um conceito, né? Porque a gente descobriu com o passar dos anos que a cirurgia bariátrica ela tem mais função metabólica do que simplesmente restrição e desabsorção, né? E o nosso intuito é exatamente esse, corrigir, tentar ajudar a corrigir o metabolismo do paciente, né? E o foco é exatamente combater o diabetes, né? Ninguém está dizendo aqui que a cirurgia bariátrica é o melhor remédio para diabetes, mas a gente está dizendo que é um grande aliado, né? Inclusive um amigo nosso aí que é dos Estados Unidos, que é o Dr. Philip Schauer, que é lá de Louisiana, ele publicou junto com o Dr. Ricardo Cohen, que é o atual presidente da IFSO, né? Ricardo Cohen lá de São Paulo, do Hospital Oswaldo Cruz. Eles publicaram um trabalho ano passado, muito importante, comparando o tratamento da obesidade com foco em diminuição da evolução de doença renal crônica relacionada ao diabetes. Mostrou esse trabalho que o melhor tratamento é a cirurgia bariátrica. Perfeito. Quando a gente avalia a remissão de peso, a remissão do diabetes ou a diminuição da sobrecarga do pâncreas para evitar lesão de órgão-alvo, que no caso desse trabalho era doença renal crônica, a cirurgia bariátrica mostrou um resultado infinitamente maior ao uso de medicações. Se você me permite dizer... E dieta e exercício físico. Então, a gente discutiu bastante sobre isso ano passado no servidor e isso é tão bonito da cirurgia bariátrica que a gente fala sempre, o bypass para paciente diabético, bypass, mas a gente teve casos de paciente com insuficiência renal e diabetes que o melhor para ele a gente fez sleeve, o paciente saiu super bem e teve uma remissão muito grande da doença renal crônica com o sleeve. Então, assim, não existe 2 mais 2 são 4, né? Não. É o mundo. A cirurgia bariátrica hoje é o mundo. O tratamento da obesidade é o mundo, né? Quando a gente fala que é individualizado, né? Parece clichê, né? O pessoal fala, tratamento é individualizado. Isso. Mas não é clichê. É a verdade, Cada né? paciente é paciente. Eu publiquei recentemente, eu publiquei recentemente no meu Instagram uma cirurgia que a gente fez numa senhora de 66 anos que tinha diabetes de difícil controle, né? Então, assim, a galera da velha guarda diz assim, essa paciente tem indicação clássica de bypass, né? Clássica, Maria, é um absurdo não fazer um bypass nessa paciente. Não é, cara. Não vou fazer um bypass, isso é uma opinião pessoal minha, né? Sim, talvez tenha gente... a gente vai ter muitas essas discussões. Né, talvez tenha gente que vai me bater aí nas redes sociais, você também pode não concordar, mas assim, uma paciente de 66 anos, de difícil acesso, paciente do interior, eu não vou fazer um bypass numa paciente dessa. Isso pode me trazer, por falta de acesso ou por dificuldade de acesso dela no futuro, pode trazer efeitos, digamos assim, nutricionais catastróficos para ela em 66 anos de idade. Então, assim, o sleeve, inclusive ela voltou comigo ontem,
né, já perdeu 12 quilos. Ela tem um mês de operada, já perdeu 12 quilos. E então, essa perda dos 12 quilos vai ter um impacto metabólico muito bom para ela, eu tenho certeza. Isso. A minha função, nesse caso, não foi tentar curar o diabetes dela, né? Às vezes a cirurgia, mesmo o bypass, não ia curar o diabetes dela. Sim. Né? O aumento das incretinas, GLP-1, PYY, não ia curar o diabetes dela. Mas o que eu quero é diminuir a resistência insulínica, é diminuir a sobrecarga no pâncreas com a perda de peso. Então, assim... Eu acho, né, Maurício, que o que você está falando... Como a gente falou, é individualizado. Né? O que você está falando aqui hoje, o que a gente vê é que o bypass, ele se torna obrigatório para pacientes com aquele refluxo grave, né? Mas a gente vê hoje a redução da doença metabólica com a perda de peso, independente da técnica usada, é maravilhosa, né? Então, exatamente. Isso te deixa menos amarrado no tratamento. Sim, independente de você precisar fazer uma cirurgia num segundo momento. Perfeito. Qualquer... assim, uma perda de 20, 30 quilos, uma perda de 15, 20% do excesso de peso do paciente já muda a expectativa de vida do paciente. E é importante o que o Maurício falou. Já muda a qualidade de vida do paciente. Esse estigma que a gente vê várias vezes, pacientes perguntam pra gente, eu não quero operar para eu ter que operar de novo. Gente, a doença da obesidade é uma doença crônica, recidivante, insidiosa. Ela dura a vida inteira. A partir do momento que o paciente entende que a doença obesidade é uma doença que ele tem e ela é crônica, qual o problema de o paciente operar, fazer um sleeve aos 30 anos de idade e com 60 ele ter que converter num bypass? Isso não quer dizer que teve insucesso. Perfeitamente. Ele viveu 30 anos aí, né? E vai fazer mais um e vai isso, e que se ele fosse obeso nesses 30 anos, talvez ele nem tivesse ele não vivido. chegasse aos 60. Isso. Perfeito. É extremamente importante isso aí. Quando a gente toca nesse assunto. E outra coisa que eu queria falar também, que a gente viveu uma época da cirurgia bariátrica, na verdade a gente não viveu, né? O que eu quero dizer é que a cirurgia bariátrica tem 40 anos, digamos assim, né? Começou lá na década de 80 e ela evoluiu muito, né? No sentido de que as primeiras cirurgias bariátricas na década de 80 duravam... Ela foi descoberta por acaso, por cirurgiões... gringos, digamos assim, que não vem ao caso a gente falar aqui agora para não estender muito, né, a história, mas que descobriu-se que a partir dela o paciente poderia perder peso. E o conceito antigo de cirurgia bariátrica era exatamente esse: cirurgias restritivas, cirurgias desabsortivas. A redução do estômago. Redução do estômago. Ainda hoje se usa esse nome, né? Mas hoje a gente sabe que a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia eminentemente metabólica, né? Perfeito. A gente deixou de falar esses termos restritivo, desabsortivo. Isso aí, restrição e desabsorção, traziam estigmas absurdos para os pacientes operados. Perfeito, né? Maurício. Estigmas no sentido de que, tu vai operar de cirurgia bariátrica, tu vai ficar vomitando tua vida toda. Tu vai operar de cirurgia bariátrica, tu vai precisar usar vitamina a vida toda. Eu coloquei isso no meu Instagram ontem. O Fob Capella, que dava vômito, hoje não existe mais, gente, já é proscrito. E o Scopinaro, que é outra técnica, que dava desnutrição, também não é feito mais. Tu vai operar de cirurgia bariátrica, tu vai ficar ridículo, com aquela cara de velho, caído, papapá. Hoje em dia a gente sabe que não é isso. Por quê? Porque evoluiu a cirurgia, evoluiu o acompanhamento, tanto nutricional como psicológico, como tudo, do ponto de vista de exercício físico. Então a função da cirurgia bariátrica hoje é outra. É outra. Não é a função simplesmente de emagrecer. Não é a função simplesmente de deixar que o paciente seja obeso. Né? A função da cirurgia bariátrica hoje é trazer saúde, é corrigir comorbidade. Perfeito. Né? Então, é aquela coisa, que o Maurício está falando. A gente tem um paciente com IMC de 55. A gente tem um paciente com IMC de 60, um super obeso, um super obeso. E um ano depois, ele vai no nosso consultório, ele está com IMC de 32. Obesidade grau 1. Vocês acham que para nós cirurgiões isso não é um sucesso? Isso é muito sucesso. A gente fica muito feliz. A gente não está em busca de que o paciente saia de um número. A gente não quer que o paciente saia de um IMC menor do que 30. Não, a gente quer melhorar a vida do paciente. Então, se um paciente tinha um IMC de 60, ele está com um IMC de 31 hoje, com vida social, com autoestima, sem doença metabólica ou com uma doença metabólica muito menos grave, com muito menos efeitos colaterais, com a pressão controlada com um comprimido em vez de 6...
Isso pra gente é um sucesso. A gente não tá atrás de um número, a gente tá atrás de qualidade de vida pro paciente. Tu sabe o que eu falo? Eu gosto de falar muito no consultório isso aí. O paciente chega para mim, doutor, mas eu vou ter que usar a vitamina pro resto da vida? Eu falo assim, não. Não obrigatoriamente. Depende da técnica que você vai fazer. Mas me diz uma coisa. Você prefere usar vitamina pro resto da vida ou usar remédio de pressão e de diabetes o resto da vida? Exatamente. Ah, doutor. Aí o paciente sempre para. E aí fala assim, acho que vitamina, né, doutor? Óbvio. Óbvio que é vitamina. O que é uma vitamina para um paciente magro comparado com insulina? Um paciente magro e saudável comparado com uma insulina que ele tem que aplicar todo dia. Que se ele não aplicar, ele vai parar no hospital. Ele pode ter hipoglicemia, né? E hipoglicemia é uma das causas de parada cardíaca. Né? Então, assim, cara, é um negócio que demanda muita conversa, né? E a função desse nosso projeto de podcast aqui é exatamente isso, né? O que a gente quer trazer é uma discussão, englobar uma discussão com todos os profissionais que estão aqui e desmistificar muita coisa e dar coragem para os pacientes que estão querendo tratar da obesidade a procurar os profissionais, não só os cirurgiões bariátricos, a procurar todos os profissionais que podem ajudar ele. O importante é começar o tratamento, né, Maurício? Seja ele qual for. O importante é ter ciência de que a obesidade, como o Danilo falou mais cedo, é uma doença crônica, que o tratamento é para o resto da vida e que ela precisa de controle. Obesidade não tem cura, obesidade tem controle. Você pode até ter deixado de ser obeso sem cirurgia, com cirurgia, mas você vai precisar se preocupar com isso para o resto da vida. Por quê? Porque precisa de controle. Os seus hábitos, eles não podem ser por 2 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos. Os seus hábitos precisam ser contínuos, né? Então, e à medida que o paciente envelhece, precisam se intensificar mais ainda, porque o metabolismo cai, as doenças aparecem, então o controle precisa ser mais intenso. Certo? Uma coisa, Maurício falou de uma paciente que ele operou de 65 anos, a realidade da cirurgia bariátrica no SUS, isso é muito comum. Pacientes com mais de 60 anos são operados toda semana, 5, 6, com mais de 60 anos e vão muito bem. Essa história. Foi até uma discussão que você levantou um dia desse na rede social, né? Paciente com mais de 60 anos, ele pode ser operado sem problema nenhum de cirurgia bariátrica. Se tiver indicação, vai ser ótimo para ele. O que a sociedade publicou recentemente, né, numa nota, é que, assim, na verdade, a gama de pacientes que podem ser eletivos para a cirurgia aumentou, né? Perfeito. O espectro de pacientes aumentou. Tanto desceu na faixa etária da adolescência, que alguns pacientes vão precisar, obviamente, com indicação do endocrinologista pediátrico, com liberação do ortopedista para ver se as cartilagens epifisárias já estão fechadas e tudo. E não tem teto, né? Não tem teto. Pacientes de 70 anos podem ser operados se o cara tiver status clínico, o paciente tiver status clínico, né? Tiver condição clínica, cardiologista liberar, nutricionista liberar, endocrinologista liberar. É por isso que a equipe multidisciplinar é importante. E, obviamente, o cirurgião precisa ter bom senso. Exatamente, né? Muito importante. O cirurgião precisa ter bom senso de quando indicar a cirurgia. E não achar que o paciente é só mais um número. Tem pacientes que você sabe que se você operar, aquele paciente vai ser um insucesso ou ele vai dar um problema fisiológico, um anátomo fisiológico, um problema anatômico, ou aquele problema vai ter um problema psicológico, ou ele vai ter uma recidiva de peso com certeza. Então, cabe ao cirurgião falar para o paciente, deixar claro, você não pode ser operado agora, você não tem condições. Sim, eu acho que sim. A gente cai naquela história, né? Cirurgia não é número, né? Para cada paciente que você opera, ele tem uma família, ele tem entes uma queridos, rede de apoio. Ele tem rede de apoio, ele tem entes queridos. Então, assim, isso tudo. E por isso que eu sempre digo para os meus pacientes, eu não quero que você venha aqui sozinho, não. Traga sua família junto. Claro. Traga um familiar seu. Por quê? Porque eu preciso tirar as dúvidas dele também. E vivenciar o processo, né, Maurício? Aqueles 30 primeiros dias pós-operatório, que realmente são dias mais difíceis, o paciente precisa de uma rede de apoio importante para todo mundo apoiar ele. Quando ele estiver na dieta líquida, quando ele estiver na dieta pastosa. É muito importante para o sucesso da cirurgia na família. E quando a gente fala de apoio, não é só com relação a ajudar nos afazeres domésticos, não. São os hábitos, né? Tentar seguir os hábitos. O que adianta o paciente operar
Ah, o cara tá aqui operando na dieta líquida e a esposa tá aqui comendo um hambúrguer. McDonald's, Então não adianta nada, né? É assim, Coisas que a gente já viu, né? Ah, sim, isso é comum demais. No consultório o paciente sempre fala, doutor, mas ele nunca me ajuda. Acho que nutricionista é quem mais vê isso, né? Sim. Mas assim, doutor, ele não me ajuda, eu quero perder peso, mas ele come lá o hambúrguer dele todo dia, ele come a pizza, pede a pizza. Sacanagem, né? Tipo assim, desculpa o termo, mas é isso mesmo, é sacanagem, porque você precisa estar alinhado. E né? é importante o que o Maurício falou, porque a gente pode fazer a melhor cirurgia possível para você. A gente pode te dar a melhor técnica cirúrgica, te dar uma cirurgia com a recuperação perfeita, mas se o paciente não faz a parte dele, daqui a 1 ano ele vai reengordar, ele vai procurar a gente e vai falar, poxa, doutor, sua cirurgia não deu efeito. Não, a cirurgia tá aí, a cirurgia foi entregue, o trabalho foi feito. A partir daí é uma conduta do paciente. Eu falei isso, cara, pro anestesista, pro Lucas, o AnestSafe. Né? Um abraço aí para ele, pro AnestSafe, Lucas. Falei semana passada, acho que até tava na cirurgia, que eu operei em janeiro do ano passado, tem quase 2 anos. Janeiro de 2022. O paciente super obeso, 225 quilos, em MC de 64. Né? O cara sem comorbidade, paciente jovem, 38 anos. Por incrível que pareça. Né? Perfeito para um sleeve, né? Sem comorbidade. Pronto. O que eu indiquei? Eu sabia que esse paciente, um sleeve só, talvez não desse resultado. Mas não tinha indicação de eu fazer um bypass, até porque o bypass, num paciente desse, o mesentério é muito, muito obeso, o cara tem um fígado muito grande, então é uma cirurgia teoricamente muito mais complicada. Sem refluxo, sem diabetes, né? E outra coisa, é um paciente que responde bem. Eu respondo mal a um bypass. Por quê? Porque o cara pode reengordar no futuro e o bypass não vai dar 120 uma quilos, segunda chance. 120 quilos de perda de peso para ele. Né? Perfeito. Então, naturalmente, indiquei um sleeve. Operei com o Dr. Zé. Paciente bem difícil. Homem, né? Homem é mais difícil que mulher, nesse sentido. Né? Homem é muito mais difícil de você insistir no tratamento multidisciplinar, é mais difícil. Não estou fazendo nenhuma crítica, mas é por conta do comportamento humano mesmo, né? É habitual. Geralmente, né, Maurício? É isso que é visto. Sim, E aí é o que a gente observa no consultório. E aí eu falei para esse paciente, olha, você vai perder aí, fazendo meus cálculos aqui pela minha experiência, você vai perder aí uns 70 quilos. 225 menos 70, eu pedi para ele perder só 5 quilos no pré-operatório. Ele perdeu os 5 quilos. Na verdade, perdeu mais, perdeu 8. Ótimo. Nessa aí eu achei que o cara ia me ajudar, né? Ia se ajudar. Exatamente. Se ajudar. O que aconteceu? A cirurgia dele foi tranquila, um sleeve, tá? Beleza. Ele perdeu 70 quilos. Chegou nos 160. Chegou nos 160 e pouquinho. Me mandou mensagem. Detalhe, ele chegou nesses 160, ele foi uma consulta de retorno só. Só na de pós-operatório imediato. Você já responde tudo, né, Maurício? Ele foi só numa consulta de pós-operatório imediato, com 15 dias de cirurgia. Né? E nessa consulta, a esposa dele já falou. Eu operei a esposa dele também. A esposa dele já falou. Doutor, mas ele está querendo fugir da dieta líquida. Doutor, ele está querendo fugir da dieta líquida. Puxei a orelha dele, reclamei, despeli na nutricionista. Resumindo, o paciente não voltou mais comigo. 1 ano depois, ele me mandou mensagem. Doutor, não gostei da cirurgia. O que tu acha? Tu acha que esse cara fez acompanhamento nutricional? Tu acha que ele fez acompanhamento? Queria um milagre, né? Ele queria que eu tivesse tirado com a mão a gordura dele. Ou seja, o paciente não ajudou. Isso que a gente bate no tratamento multidisciplinar. Não adianta nada você fazer todas as consultas pré-operatórias, passar com todos os profissionais, pegar a cartinha. A cartinha é simplesmente para liberar para a cirurgia. Mas não quer dizer que você está liberado para o resto da vida. Depois da cirurgia, você precisa continuar o acompanhamento. E não é só com o cirurgião. Talvez o mais importante no acompanhamento seja realmente o nutricionista. Talvez não, é mais importante. Nutricionista, sim, o psicólogo. A gente fala, paciente que tem transtorno de compulsão alimentar precisa de acompanhamento pro resto da vida com o psicólogo. Né? A gente falou que o tratamento da obesidade é pro resto da vida. Então, não é só até ele emagrecer. Depois que ele emagrece, chega no peso ideal, ele precisa continuar. Então, acho que a importância é essa. Né? Então, assim, esse exemplo mostra muito bem o que é o tratamento com a cirurgia bariátrica. Então, acho que é isso, né? A mensagem que eu queria trazer era essa. O que a gente tem para complementar aí, Danilo? Eu acho que o que a gente tem para complementar, a primeira coisa que com certeza
O pessoal que está nos assistindo deve estar perguntando. A gente vai trazer o Dr. Zé Rodrigues aqui, um grande amigo, um grande professor, um pioneiro, né, aqui no Piauí, um dos pioneiros no tratamento da cirurgia da obesidade. Vai ser um dos nossos convidados aqui, né, Maurício? A nossa intenção é trazer ele aí nos próximos programas. É um cara que tem ajudado muito a gente nesse sentido, no sentido profissional. É o proprietário da clínica Icadon, onde a gente trabalha, né, que a gente tem toda uma estrutura lá. E do ponto de vista de disponibilidade de horários, foi difícil a gente trazer ele hoje e difícil fazer ele participar aqui, mas a gente vai arrumar. Acho que o nosso amigo aí da produção, o Jean, vai ajudar na gente com relação a essa questão. A gente vai trazer ele aqui, vai ser bem legal, divertido. De maleabilidade de questão de horário, né? Perfeito. Eventualmente a gente vai ter que gravar em algum horário diferente, mas a nossa intenção é trazer essa regularidade. E a gente já tem a primeira convidada para o próximo programa, que é uma nutricionista, a Andrea Fernanda. Ela vai se apresentar aqui, né? E ela tem trabalhado comigo, né? Eu tenho encaminhado pacientes para ela, porque eu gosto do trabalho dela. É uma pessoa que está sempre nos congressos, se atualizando, e não só congresso de bariátrica, ela se atualiza em outros congressos. Semana passada, que era para a gente ter trazido ela teve um congresso em São Paulo de nutrição parenteral. Então, assim, ela não só nessa parte de bariátrico, mas ela é uma pessoa muito boa, de fácil acesso. Eu mando meus pacientes para ela e gosto muito do trabalho dela. Então, eu tomei essa liberdade de convidar ela, né, para a gente tratar isso, porque eu acho que talvez o primeiro profissional que a gente tenha que trazer aqui seja um nutricionista. Porque nosso grande aliado aí. Isso, é o nutricionista. Tanto no pré quanto no pós-operatório, é nosso maior aliado. E muitas das vezes o paciente que chega pra gente para operar, ele já passou em diversos nutricionistas. Alguns não se deram bem, outros não conseguiu seguir, mas assim, o nutricionista talvez seja o primeiro profissional que todos nós procuramos, né? Quando a gente precisa de alguma indicação. Exatamente. Que a gente precisa de algum tratamento inicial, seja para orientar a dieta e tudo. Então, tomei a liberdade, perguntei para o Danilão se dava certo a gente chamar ela, a gente concordou. Então, ela vai ser a primeira convidada e, a partir de então, a gente vai divulgando os próximos, tanto nas redes sociais como no nosso programa aqui. Isso aí, pessoal. A gente vai deixar aqui disponível para vocês. A partir de hoje, vocês vão poder acompanhar a gente nas redes sociais, né? Quem quiser indicar para um amigo ver, para rever o programa, a gente vai ter disponível tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook. A gente vai deixar disponível essas plataformas para a gente melhorar nosso acesso e até para vocês darem qualquer sugestão que vocês quiserem, alguém que vocês queiram muito ver aqui, um tema em específico que vocês querem muito que seja debatido, uma curiosidade que às vezes passou despercebido pela gente, a gente vai trazer aqui sem problema nenhum, a gente quer deixar o mais acessível possível. E a gente escolheu esse nome Bodycast por 2 motivos. Primeiro, body, em inglês, significa corpo. Nossa intenção como cirurgião bariátrico aqui não é falar só de cirurgia bariátrica, então a gente vai falar sobre o corpo humano, sobre o ser humano, e fazer o trocadilho com o nome bari, né? De bariátrica, né? Então, assim, é um nome sugestivo. A gente colocou o nome Teresina também porque nas redes sociais já existe um podcast chamado Bodycast, então, para diferenciar, para não dar confusão do ponto de vista de direitos autorais, a gente colocou o nome Bodycast Teresina. E aí, a partir disso, a gente tem as redes sociais, @bodycast_THE, que vocês vão acompanhar, os Reels e as publicações. E no canal do YouTube, Bodycast também _THE, que por enquanto os episódios vão ser gravados, mas no futuro, quem sabe, a gente vai fazer a interação, né, ao vivo, responder perguntas. E o Facebook também da mesma forma, Bodycast_THE. A nossa média de tempo vai ser de 1 hora de episódio, né? Eventualmente um pouco menos, eventualmente um pouco mais, mas tentar não fugir disso, que é para poder não se tornar um episódio cansativo. E eu queria agradecer a parceria, meu amigo Danilo, né? A gente está junto aí nessa caminhada de tratamento da obesidade e amizade, né? E eu queria agradecer também o suporte aqui
do estúdio, do Jean e do Life Studios Podcast. Obrigado. Valeu, Danilão. Obrigado. Obrigado, gente. Fico feliz em começar esse projeto, em deixar essa discussão mais harmônica, uma discussão mais fácil, mais acessível, né, aqui no Piauí, para todo mundo. Agradecer ao Maurício, meu parceiro de cirurgia, meu parceiro na amizade. E vamos lá, vai ser legal. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Obrigado, Show. Jean. Vai dar certo. Valeu. Abraço. Abraço.